Bom, pessoal, continuando aí o que a gente estava estudando, a gente estava falando sobre dinâmica, que era o estudo do movimento e se preocupar com as causas desse movimento, não é? Nós vamos encerrar hoje a nossa parte de física, a nossa última aula de física. Quinta-feira eu vou deixar atividades de astronomia para vocês, tá bom? Vai ser nossa aulinha de astronomia. Quinta-feira. Então vamos lá, ó. A gente estudou até então a segunda lei de Newton, que era o princípio fundamental da dinâmica, que falava que a força é igual sempre a massa vezes a aceleração. Semana passada eu corrigi todas as perguntas que eu deixei para vocês, revisei o assunto, passei atividade extra, que era um trabalhinho, vocês me entregaram, eu vou corrigir o trabalho que vocês me deixaram, tá bom? Agora a gente vai ver as leis de Newton que faltaram, que foi a primeira lei e a terceira lei. Vamos para a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia. Tá? Ela parece meio óbvia, mas às vezes dá uma bugadinha nela. Vamos lá? O princípio da inércia fala o seguinte, ó. Se nenhuma força atuar sobre o corpo, ele permanece em repouso. É óbvio, não é? Se eu não aplicar uma força na minha escrivaninha não vai sair andando. Se eu não aplicar uma força na Larissa, a Larissa não vai cair de algum lugar, por exemplo. Tá bom? Se você não aplicar nenhuma força sobre um corpo, esse corpo ele permanece no repouso. Eu acho que isso é bem óbvio para todo mundo, não é? Não é lógico que se você não empurrar, se você não fizer uma aplicação de uma força, o objeto, o corpo não se desloca? Isso é óbvio. Só que olha só, se nenhuma força atuar sobre o corpo permanece em repouso e ele também permanece em movimento uniforme. Então olha só, vamos simplificar. Se o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso se eu não aplicar uma força. Se o corpo estiver em movimento uniforme, ou seja, não pode ter aceleração, então ele também permanece em movimento uniforme se eu não aplicar uma força. É isso que a primeira lei de Newton fala. Se você não aplicar nenhuma força, o corpo que está em repouso permanece em repouso, o corpo que está em movimento uniforme permanece em movimento uniforme. Quer ver um exemplo muito bom para a gente entender isso daqui? Olha só, o principal exemplo de inércia é a gente dentro do ônibus. Isso é um exemplo muito claro de inércia. Olha só, vamos supor que aqui está um ônibus, aqui está um passageiro, tá bom? Vamos supor que esse ônibus ele se desloca em movimento uniforme, tá? Se o ônibus está em movimento uniforme e eu estou dentro do ônibus, então é óbvio que eu também estou em movimento uniforme. Vocês concordam? Se eu estou dentro de um ônibus e o ônibus está, sei lá, por exemplo, a